E aí, pessoal do nono ano, aqui é o Matheus Viana de novo. Essa semana a gente vai falar sobre a divisão celular. É um assunto muito extenso, então ficou dividido em 3 vídeos. Divisão celular, quando a gente começa a falar, não tem como não começar pelas funções para entender como acontece a divisão ou em que circunstâncias acontece a divisão celular. A Uma das funções da divisão celular é o crescimento. Quando eu falo crescimento, eu me refiro ao crescimento para seres pluricelulares. Seres humanos, vamos pensar especificamente em seres humanos, mas serve para qualquer ser pluricelular. Nós já fomos uma célula só, que é o zigoto. Essa célula, para se transformar em trilhões de células que a gente tem, precisa se dividir. É a única forma de uma célula se transformar em trilhões. Essa divisão, esse crescimento, é dado através das divisões celulares. Então, eu tinha poucas células, hoje eu tenho trilhões de células. Durante a minha fase de crescimento, o que aconteceu com as minhas células foi um conjunto de divisões celulares. Uma outra função importante da divisão celular é o reparo de lesões. Se eu me lesiono, por exemplo, se eu ralo meu joelho, eu perco células. Essas células não podem, elas fazem falta. Você tem que repor essas células. E isso acontece através da divisão celular das que sobraram, das que sobreviveram, das que estão na região que foi lesionada. Uma terceira função é a manutenção estrutural. Essa talvez seja a menos autoexplicativa, né, das funções que a gente está vendo aqui. O que significa manutenção estrutural? Eu tenho uma célula, um núcleo de um determinado tamanho. A função do núcleo é controlar a célula, entre outras funções, mas vamos trabalhar com essa aqui. Quando uma célula está funcionando normalmente, ela produz proteínas, ela realiza reações químicas e essas reações químicas tendem a fazer a célula crescer. Dependendo da célula, claro. Mas vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então, se eu tenho uma célula que funciona bem e ela cresce em volume mesmo, o núcleo dela não cresce. Então começa a ficar difícil para o núcleo controlar aquela célula tão grande, daquele tamanho todo. Então, isso inicia o processo, isso estimula o processo de divisão celular. Para quê? Para que as células retomem os seus tamanhos originais e, com isso, o núcleo volte a ter a capacidade de controlar a célula normalmente. Isso que é manter a estrutura da célula, isso que é manutenção estrutural. E a quarta função é a reprodução da espécie. É produzir células para que essas células originem novos indivíduos. Células específicas são os gametas. Tá? A gente vai falar disso melhor depois. Ok, falamos das funções, agora vamos entrar na divisão celular em si. Antes de falar das divisões, é muito importante a gente pontuar a intérfase. Inter significa entre. Intérfase é uma fase entre o quê? Entre as divisões celulares. Entre uma divisão e outra. Então, uma célula está em divisão. Acabou a divisão, ela entra em intérfase. Aí essa célula vai se dividir de novo. Entra em intérfase. Aí essa célula vai e se divide de novo. Acabou a divisão, entra em intérfase. Então ela para a intérfase para se dividir, quando acaba a divisão, ela volta para a intérfase. É um ciclo. É muito importante você entender que no ciclo de uma célula, na vida de uma célula, ou ela está em intérfase ou ela está em divisão. A intérfase não é uma parte da divisão celular. É uma fase diferente, é um momento diferente da vida da célula. Essa fase, que é a intérfase, ela é dividida em 3 subfases. Nessa ordem: G1, S e G2. A primeira subfase, que é a G1, esse nome, essa letra G, vem da palavra gap, que é em inglês e significa em português lacuna, espaço, vão, qualquer coisa desse tipo. E então, muito cuidado, porque esse nome pode te dar a impressão de que essa fase não tem importância, de que essa subfase não tem importância.
Essa subfase pode não ter importância para o que vai acontecer na divisão celular, mas essa subfase, G1, ela é a vida da célula, assim como G2. É nesse momento, ou é nessas subfases, que a célula está com a sua maior atividade metabólica, que mais tem reações químicas acontecendo. O nome foi dado em função da importância da fase para a divisão celular. Toma cuidado com isso. G1 é uma fase de produção de proteínas. Para controlar uma célula, o núcleo tem que coordenar a produção de proteínas para que a célula exerça suas funções. Depois da fase G1, vem a fase S, a subfase S. A subfase S, essa letra S, vem de síntese. Só que é a síntese de DNA. E aí, mais um comentário. Toma cuidado para não confundir com síntese proteica. Quando eu falei em G1 de produção de proteínas, a expressão produção de proteínas pode ser substituída por síntese proteica. E aí toma cuidado para não confundir. Quando eu falo que a subfase S é a de síntese, eu estou me referindo à síntese do DNA, do material genético. É a duplicação do DNA. Eu costumo trazer um exemplo fora da biologia para te ajudar a entender a importância da duplicação do DNA na fase S. Se eu tenho um livro e esse livro tem todas as informações que eu preciso para um determinado trabalho, se eu quiser dar esse livro para essas informações para duas pessoas, eu não posso dividir o livro ao meio e dar metade para uma pessoa e metade para outra. Vai ficar faltando informação para cada uma das pessoas. Então, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, tirar uma cópia desse livro. E aí eu pego o original e dou para uma pessoa e pego a cópia e dou para outra. Se você consegue entender esse raciocínio, você vai entender a importância da duplicação do DNA. Se eu sou uma célula e tudo que eu preciso está no meu DNA, se eu vou me dividir e originar duas novas células, eu quero que as duas células tenham todas as informações. Para isso, eu duplico o meu DNA. E essa duplicação do DNA ocorre na fase S. Então você pensa lá, lembra da nossa molécula de DNA, envolvi com um retângulo vermelho, e vou diminuir a ampliação. O retângulo ficou menor, e o que eu via como uma molécula dupla hélice, agora eu vejo como um fio. E a molécula de dupla hélice está em outra escala. Se eu tenho essa molécula de DNA, eu preciso duplicar essa molécula na subfase S da intérfase. Essa duplicação vai transformar uma fita, uma linha, uma molécula de DNA numa molécula dupla de DNA. Todas as informações estarão duplicadas a partir do momento que eu sintetizei o DNA na subfase S. E depois, na subfase G2, a célula que parou de produzir suas proteínas para poder duplicar o DNA volta a produzir proteínas em larga escala de novo. Então, isso é a intérfase. Eu rapidamente falei de intérfase e o tempo que eu vou demorar falando de divisão celular pode te dar a impressão falsa de que a intérfase é rapidinho e a divisão demora muito. Não é isso. A célula, em média, tá? Isso depende muito da célula, varia, mas em média, um ciclo celular de 24 horas tem 23 horas de intérfase e 1 hora de divisão. Então a célula passa 23 horas em intérfase, se divide por 1 hora. Aí as novas células passam 23 horas em intérfase e se dividem por 1 hora. Isso varia de célula para célula, mas na média é essa divisão que acontece, essa separação. Então toma cuidado. A intérfase é o momento de maior metabolismo celular, é quando a célula está no ápice do seu metabolismo, várias reações químicas acontecendo. Aí quando ela vai se dividir, ela para tudo para se dividir. Não pode ficar muito tempo se dividindo. Então quando acaba a divisão, assim que acaba a divisão, ela volta para a intérfase. Atenção a isso. Então agora a gente vai falar da divisão celular.
das 4 funções iniciais, crescimento de pluricelular, reparo de lesões, manutenção estrutural e reprodução, as 3 primeiras são da mitose. Então, um ser pluricelular crescendo, mitoses. Lesões sendo reparadas, mitose. Estrutura da célula sendo mantida, mitose. A meiose fica só para reprodução. Então a mitose ela ocorre em células somáticas, que são as não sexuais, que são as células que não são os gametas. O resumo da mitose qual é? Uma célula origina 2 células. São idênticas tanto entre si, uma célula é igual à outra, quanto as duas são idênticas à mãe. Foi a célula que originou essas 2 células. Tá? Se eu estiver falando da espécie humana, eu tenho uma célula com 46 cromossomos que vai originar 2 células com 46 cromossomos, afinal de contas elas são idênticas. A mitose é dividida em 4 fases. A primeira dessas fases se chama prófase. A segunda é a metáfase, a terceira é a anáfase e a quarta é a telófase. Os nomes em si das fases, a gente vai ver uma explicação para cada uma delas, mas é importante também que você se lembre da ordem, da sequência dessas fases. E aí, se você ficar na dúvida de qual é a sequência dessas fases, você pergunta Mateus. Lá, destaquei em vermelho. PMAT. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa é a sequência das 4 fases da mitose. Então a gente vai ver agora a prófase. O pró de prófase significa primeira. Então a prófase é a primeira fase. Se a prófase é a primeira fase, o que vai acontecer na prófase são eventos, são processos que vão permitir que essa célula continue a sua divisão celular. Então, o primeiro evento que eu botei aí, que acontece na prófase, é o desaparecimento da carioteca. Cario significa núcleo e teca é alguma coisa próxima de caixa, invólucro. A carioteca é a membrana nuclear. Por que a membrana nuclear tem que desaparecer? Se você vai, mais um exemplo fora da biologia para você trazer o raciocínio para cá. Se você compra um pacote de biscoito e você quer dividir esse pacote entre 2 pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o pacote, você concorda? Claro que o exemplo é bobo, mas é para você entender por que é para tentar te ajudar a lembrar dos processos que ocorrem na prófase. O mais importante das fases das divisões celulares é você saber qual fenômeno, qual processo ocorre em qual fase. Então, se você lembra que prófase é a primeira, você vai lembrar que os eventos que ocorrem na prófase são eventos que vão permitir que as outras fases aconteçam. Então, a carioteca desaparece. Eu vou representar pelo tracejado. Obviamente, o núcleo está muito grande nessa imagem, mas foi só para os desenhos ficarem mais visíveis, né? Para ficar mais fácil de colocar os desenhos na imagem. Além da carioteca, o nucleolo também desaparece. O que é o nucleolo? O nucleolo é uma estrutura que fica dentro do núcleo. É responsável por produzir, por gerar os ribossomos. Mas o que é ribossomo? O ribossomo é a estrutura celular, é uma organela citoplasmática, uma organela celular, que é responsável por produzir as proteínas. Mas você se lembra, quando eu falei de intérfase, eu disse que G1 e G2 eram as subfases em que a síntese de proteínas, a produção de proteínas era máxima, era total. Para a divisão celular, não tem necessidade dessas proteínas todas. A sua célula vai parar as funções dela para fazer só divisão celular. Depois ela volta para a intérfase. Então a sua célula não vai precisar produzir proteínas agora, durante a divisão. Se não vai precisar de proteínas, não vai precisar de ribossomos. Se não vai precisar de ribossomos, vai precisar do nucleolo. Então o nucleolo pode desaparecer. O nucleolo desaparecendo aí. Ele é um pontinho escuro no núcleo.
quando se olha o microscópio. Botei aí também um pontilhado para representar que ele está desaparecendo. Além disso, ocorre o início da formação dos cromossomos. E aí é importante a gente fazer uma ressalva, uma lembrança, na verdade, de que cromossomo não é sinônimo de DNA. Cromossomo é quando o DNA está totalmente enrolado nas histonas, que são as proteínas que funcionam como carretel. Quando uma molécula de DNA está inteira enrolada nas histonas, a gente chama essa estrutura de cromossomo. E isso só aparece na divisão celular. Durante a intérfase, o material genético fica esticado em sua maior parte. Ao longo da divisão celular, ele vai se condensando nas histonas. E essa estrutura formada por DNA e histonas, quando o DNA está totalmente enrolado, é chamado de cromossomos. É chamado de cromossomo. Então, os cromossomos começam a se formar. Eu tinha, por exemplo, aí uma molécula de DNA azul que está mais espessa na prófase, porque está começando a formar o cromossomo. Eu tenho uma molécula laranja que está mais espessa dentro da célula, tá começando a formar o cromossomo laranja. Eu tenho a molécula amarela que está começando a condensar, está começando a se enrolar nas suas histonas, vai ficar mais espessa. E a mesma coisa com a molécula vermelha. Você repara aí que eu fiz 4 cromossomos. Então, a gente está falando de uma espécie com 4 cromossomos. Se eu estivesse falando de uma célula humana, eu teria que desenhar 46 cromossomos. Para simplificar, eu deixei com 4. Então, nós temos aí 4 cromossomos. Se você prestar atenção, o azul e o laranja são homólogos, porque eles têm o mesmo tamanho, e o centrômero está na mesma posição. Assim como o amarelo e o vermelho. São menores, mas são entre eles do mesmo tamanho, com o centrômero na mesma região. Então, nós temos 2 duplas de cromossomos homólogos, totalizando 4 cromossomos nessa célula aí. Então é isso. Essa é a primeira parte da nossa aula de divisão celular. A continuação fica para o outro vídeo. Obrigado.